Doutor Vanderlei, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, existe também um outro sistema paralelo a esse do rastreador, que é o do chip, que será colocado provavelmente no para-brisa do carro para facilitar nas fiscalizações, se o carro está com licenciamento, se ele não está circulando acima da velocidade. Esse gerenciamento também é feito pela mesma associação da qual o senhor é diretor executivo? Não, nós estamos falando agora do SINIAG, o Sistema Nacional de Identificação Veicular. Ele está mais restrito. Quem desenvolveu a tecnologia, homologou fornecedores e está fazendo a interoperabilidade do sistema é o Instituto Wernher von Braun, de Campinas, que está fazendo a coordenação de todo esse processo. Mas, em vista dos benefícios que esse sistema pode trazer, a gente pode citar aí algumas vantagens, como seria a realização de uma cobrança mais justa em termos de distância percorrida pelo usuário nas estradas, uma facilitação de uma melhor viabilidade do tráfego urbano, um ordenamento, porque essas antenas que deverão ser instaladas ao longo das rodovias e das cidades vão facilitar esse monitoramento, que será feito através de um tag que será colocado no para-brisa dos veículos. Inclusive eu ouvi falar que, né, tem uma antena num ponto determinado, no ponto A e no ponto B, e se o motorista ultrapassar a velocidade, chegar antes do tempo no ponto B, sinal que ele em algum momento da rodovia circulou acima da velocidade permitida, e isso poderia inclusive permitir a geração de multa. O Dr. Télio Cardoso, advogado especialista em trânsito, inclusive presidiu durante algum tempo o Detran aqui do Distrito Federal, e eu gostaria de saber, doutor Télio, em relação a esse chip, as vantagens que ele vê e também se ele vê desvantagens na instalação desse chip no para-brisa dos veículos. Essa discussão do chip, inclusive, surgiu enquanto eu era também presidente do Denatran, né, no ano de 2000, 2001. O chip é uma situação diferente do rastreador, né? Ele funciona de forma passiva, quer dizer, o cidadão passa em determinado ponto, em determinada antena, e ele detecta ali, a autoridade de trânsito detecta ali a situação funcional do veículo e até, evidentemente, se ele realmente é um veículo furtado ou roubado. Quer dizer, bem diferente do rastreador. Quer dizer, o cidadão não sofre a violação da sua privacidade. Pelo contrário, ele está ali exatamente a dizer, olha, eu não preciso parar nesse posto de fiscalização porque eu estou adimplente com as minhas obrigações. Quer dizer, ele tem o IPVA dele, o seguro obrigatório, toda a situação do seu veículo regular. Quer dizer, vamos dizer assim, uma espécie de uma blitz inteligente, né? O cidadão pode, então, ser beneficiado pelo uso do chip no seu veículo, até mesmo com outras funções, como pedágio, etc., tudo que pode ser usado com essa questão da instalação do chip no seu para-brisa. Nesse ponto, é uma discussão completamente diferente do rastreador, não é? Então, o chip, nós entendemos, sim, desde que não seja usado com essa finalidade de detecção entre a antena A e B da sua velocidade, que eu acho que isso aí é mais um instrumento arrecadador do Estado, que nós não concordamos, se for usado tão somente na função da blitz inteligente, detecção da situação regular do veículo, nós concordamos com a utilização do chip, que já vem sendo adiado aí há mais de década e já devia estar em funcionamento, que é um instrumento de extrema utilidade. Mas desde que não seja mais um instrumento para arrecadar dinheiro do consumidor, não é? Porque é praticamente impossível o cidadão ter um controle mental da sua velocidade entre ponto A e B. Em algum momento, o veículo vai desenvolver um pouco mais, um pouco menos, quer dizer, o cidadão vai ficar completamente paranoico, né, no trânsito, avaliando a sua situação, porque por mais que ele siga a velocidade da via, em algum momento ele está um pouco mais, um pouco menos, é normal isso, por isso que tem a velocidade média do veículo, mas isso vai gerar uma certa instabilidade no meu ponto de vista. Doutora Maria Inês Dolce, com relação a esse chip, né, até para explicar aos nossos ouvintes, são duas coisas diferentes, um é o rastreador, que é esse equipamento que sairá de fábrica, e outro é esse chip que os Detrans deverão instalar, talvez no para-brisa dos veículos, também que vai fazer um monitoramento, sobretudo de velocidade, sendo controlada por antenas a serem instaladas nas cidades. Como é que a Proteste vê também e acompanha a instalação desse chip no para-brisa dos veículos?
Olha, o chip, como o próprio Dr. Délio já disse, ele é bem diferente do rastreador, né? Porque aqui o rastreador, ele importa, inclusive, um mercado cativo em favor de um setor econômico, né? Tem muitos problemas, como eu já disse, venda casada, e também aqui o consumidor, ele não tem uma opção, vamos dizer assim, né? A não ser ter ali o instrumento, né, colocado, o equipamento, que é posto dentro de um sistema, que vai dar uma prerrogativa, né, a quem não deve, a quem não tem esse poder, para poder, então, rastrear, ter banco de dados, de usuários, deslocamentos, o que nós entendemos que não cabe, né, porque é uma invasão da privacidade, o consumidor vai pagar mais por isso, o poder público, na verdade, não teria essa capacidade ou essa possibilidade constitucional. E importa aqui também numa questão bastante importante, né, que é a expectativa do consumidor de estar pagando por um equipamento que não vai trazer qualquer tipo de vantagem para ele. No caso do chip, nós não vemos nenhuma invasão de privacidade, né? Em outros países esse sistema já é utilizado. Inclusive, nesse caso, o próprio Detran, ele pode estar monitorando sim esses veículos da forma como se pretende, mas nós vamos analisar melhor a instalação desses chips, né, para que não ocorra o problema que hoje nós estamos vendo com o rastreamento, que é inadequado, que entendemos que não vai funcionar, inviabiliza realmente para o consumidor e, portanto, aqui nós estamos vendo também distorções bastante grandes, ofendendo vários princípios constitucionais. Tá certo. Nós estamos caminhando para o final do programa. Eu gostaria, então, de abrir os microfones para as considerações finais, começando com o Dr. Marco Saltini, que é o vice-presidente da Anfávia. O senhor acredita realmente na entrada em vigor dessa resolução, Dr. Marco Saltini? Olha, o trabalho que está sendo feito é para que entre em vigor realmente agora no início de 2013. Estou falando do rastreador, não estou falando do CINIAV, falando do rastreador, porque parece que o CINIAV também está previsto para entrar a partir de janeiro de 2013, mas cada Detran é que tem que iniciar a instalação. O que está sendo feito nesse momento é o final da checagem da infraestrutura, né, de toda a rede de monitoramento para garantir que que o sistema seja capaz de operar adequadamente. Então, eu acredito que sim, que deve iniciar em 2013 com a instalação dos equipamentos e a possibilidade do cliente contratar o serviço. Me permite apenas fazer uma observação na questão do CINIAV. Sim. E talvez aí a questão é mais, se me permite, não quero abrir um novo debate, mas apenas pedir para que o Dr. Délio comente na hora que ele for falar, porque você comentou a questão de um usuário poder ser multado, do motorista poder ser multado porque passa em duas antenas e o tempo de percurso demonstraria que ele está com uma velocidade superior. Eu acho que hoje, para que isso pudesse ser feito, precisaria haver uma mudança na legislação. Não me parece que é permitido fazer diretamente no momento que o CINIAV entrar em operação, que o fato dele ter passado em duas antenas e o tempo de percurso ter sido menor já caracteriza que ele está com uma velocidade maior e, portanto, ele será multado. Requereria, no meu modo de ver, uma alteração na legislação vigente para que isso pudesse ser feito. Tá Hoje não entendo que seja automático, mas eu tenho certeza que o Dr. Délio tem muito mais condição de abordar o tema do que eu. Tá certo, então vamos ao Dr. Délio Cardoso para esclarecer esse ponto. Vai precisar realmente mudar a legislação ou essa multa virtual poderá ser aplicada já de imediato, Dr. Délio? Queria dar um abraço ao meu amigo Marco Saltini, né, e dizer a ele que não tenha dúvida nenhuma, vai ter que mudar a legislação, né? Não existe previsão no Código de Trânsito da multa ser cobrada ao cidadão dessa forma. Mas o que eu entendo é que do momento em que a tecnologia possibilitar a detecção dessa velocidade, não há dúvida que o legislador vai acabar optando pelo lado mais fácil, que é sim criar aí mais uma mudança no Código de Trânsito no sentido de possibilitar essa velocidade média. Nosso temor é que isso venha a ocorrer. Se houver tecnologia para isso, a facilidade do legislador vai ser muito grande, né? Ele vai querer partir para isso. É a história da tolerância zero no álcool e assim sucessivamente, que nós teríamos que começar realmente um novo debate para discutir a questão da alcoolemia. Mas eu entendo que se houver facilidade tecnológica, não resta dúvida que o legislador, até porque defende o seu Estado e a arrecadação é extremamente grande, ele vai acabar cedendo e nós teríamos mais um instrumento de arrecadação no país, o que seria absurdamente indevido, né? Eu até acredito que a Anfávia poderia ter
lutado mais no sentido de evitar a implantação desse rastreador, voltando a esse assunto, sabe? Eu acho que é um ônus necessário, tenho certeza que o fabricante não deseja e não desejava a instalação desse rastreador no veículo, é ônus para o fabricante e é ônus para o cidadão. Entendo que é uma transferência de responsabilidade, como falando do Estado para o cidadão, e tenho a impressão que não só o Ministério Público, como ações populares vão ocorrer em todo o país para que se evite a consolidação dessa resolução do CONTRAN, que nós entendemos inoportuno. Tá certo. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria imensamente de agradecer aos nossos participantes. Doutor Vanderlei Sigali, 1 minuto para o senhor fazer suas considerações finais aqui conosco no nosso Revista Brasil. Ok. Eu quero acrescentar o seguinte, em relação ao Sinrave, foi feita uma pesquisa de mercado através da Gristec, e por este que vos fala, numa tese de mestrado junto à Fundação Getúlio Vargas, e esta tese foi feita uma pesquisa com todos os atores envolvidos no processo e principalmente com os consumidores de sinais, onde o processo foi detalhadamente explicado numa pesquisa. E para finalizar, eu só queria deixar um dado, eu não quero polemizar, mas é um dado que foi comprovado através de estatística. 63% dos usuários de veículos, pois não. A pergunta foi feita, você ativaria seu sistema depois de você ter tomado conhecimento de todo esse detalhamento, como é que opera, como funciona, quais são os critérios e tudo mais, e inclusive em cima do valor a ser operado, você ativaria o sistema ou não? E a resposta foi que 63% dos usuários fariam essa ativação. Eu quero deixar só esse dado como reflexão aí para o grupo e para a informação dos ouvintes. Tá certo. Doutora Maria Inês Donce, coordenadora institucional do Proteste, seus comentários finais em 1 minuto. Pois não, eu volto a dizer que é uma medida bastante polêmica, não vai trazer nenhuma vantagem para o consumidor. Realmente, aqui nós vemos várias inconstitucionalidades, portanto, como já disse o nosso colega, eu acredito que várias ações devam ocorrer no país, principalmente porque você está obrigando o cidadão a colocar um equipamento que ele não concorda, que ele não quer, que na verdade é uma mera liberalidade do poder público de estar concedendo uma autorização desse tipo. Então, nós entendemos que o CONTRAN se preocupou mais com os fabricantes do equipamento rastreador, com as empresas que oferecem esse serviço, com as seguradoras, do que com os motoristas e passageiros. E, portanto, nós entendemos que pode ser que não vingue a instalação desse rastreador. Tá ótimo, então. Eu agradeço a todos os nossos convidados, Dr. Marcos Saltini, vice-presidente da Anfávia, Vanderlei Sigali, diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento, a doutora Maria Inês Donce, coordenadora do Proteste, e doutor Délio Cardoso, advogado especialista em trânsito. Obrigada a todos pela participação, espero outras oportunidades de trazê-lo aos microfones da Rádio Nacional.